Nossa gratidão a Deus por todos que estão conosco e todos aqueles que estarão vendo logo depois esse vídeo aqui, ou estão aí. Mas eu gostaria de falar a despeito do que está escrito em Colossenses, capítulo 3, e o versículo de número 23. Diz assim, irmãos, essa é uma palavra de exortação, de conforto. A palavra de Deus, eu digo sempre que eu não uso um púlpito, jamais usarei um púlpito para soltar indireta ou fazer desabafo. Porque se a palavra de Deus, meus amados, diz que ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que uma espada alguma de dois gumes, vai até o ponto de alma e espírito, juntas e medulas, ela tem a capacidade de discernir os pensamentos e propósitos do coração. Cremos que a palavra, ela corrige, ela exorta, né? Ela fala profundamente aos nossos corações. Veja só o que diz aqui a palavra. Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Vamos discorrer sobre o capítulo, tá? Algumas verdades que estão escritas neste capítulo. Mas vamos ver. Diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Aleluia. Tudo que fizerdes, fazei-o de todo o coração, para com o Senhor, como para o Senhor, e não para os homens. A irmã Célia já orou, e a palavra que nós temos aqui, irmãos, é uma palavra de exortação e de consolo, porque eu estava falando aqui, e eu gostaria de falar um pouco sobre o que está escrito, o que foi, quem era Colossos, né? Colossos é uma cidade que fazia parte daquela região da Frígia, ficava a 15 quilômetros de Laodiceia. Hoje, nós fazia parte de uma colônia grego-romana, e o que mais é interessante, irmãos, é que hoje ela está totalmente abandonada em ruína. É uma cidade pujante nessa época que Paulo escreveu essa carta. Essa carta, Paulo escreve porque Epáfras, não é para Afrodito não, viu? Epáfras vai ter um encontro com Paulo e ele é o dirigente daquele trabalho ali, e ele fala o que acontece, estava acontecendo naquela igreja, naquela comunidade. Comunidade essa, irmãos, estava vivendo a realidade. Veja só, o tempo era de escravidão, era a igreja que tinha escravos, tinham libertos, tinham donos de escravos, pessoas da comunidade, digamos assim, uma comunidade, de um certo ponto, complexa por conta da convivência, né? Escravos, libertos, donos de escravos e tudo mais faziam parte da mesma comunidade. E Paulo tem alguns conselhos a respeito principalmente do serviço do Senhor. Chama a atenção por que eu trouxe essa palavra? Porque nós estamos aqui, irmãos, num trabalho maravilhoso a serviço do Senhor. E a Bíblia diz que o nosso trabalho ele não é vão. E a realidade de Colossos era interessante, irmãos, porque era uma igreja que tinha uma influência muito grande de filosofias diversas, né? Era o berço e estava pujante. E Paulo estava preocupado, e a filosofia se preocupa muito com as perguntas e interrogações para o momento aqui, relacionamentos aqui. Aí Paulo, no começo, olhe para a sua Bíblia, mantém a sua Bíblia aberta, no capítulo 1, Paulo começa falando sobre o que aqueles cristãos novos que tinham vindo do berço da filosofia, que tinham vindo de religiões vãs, que adoravam outros deuses, como é que eles deviam pensar. Aí ele falava justamente, começa o versículo 1, diz o seguinte: portanto, pensai nas coisas do alto e não nas coisas daqui da terra. Pensai nas coisas do alto e não nas coisas dessa terra. E ele fala, porque vocês morreram e a vossa vida está escondida, no versículo 3, com Deus, com Cristo em Deus. E ele vai continuar falando, ele vai falando de como eram os procedimentos deles, mas eles não podem ter aquele mesmo procedimento que eles tinham antigamente, porque o procedimento deles é iníquo. Mas agora eles entendem, e Paulo diz assim, mais na frente ele vai dizer claramente, porque vocês
se despiram daquela velha pessoa e vocês se vestiram de uma nova pessoa, né? Se vestiram de uma nova pessoa. E diz agora que são pessoas que têm entranhas de misericórdia, de graça, de comunhão, que não tem mais mágoa, que não há espaço mais para coisas mundanas, né, e terrenas, mas não está falando sobre fanatismo, irmãos, porque a boca fala, o coração está cheio. E Paulo, prosseguindo, ele começa agora a tratar, é interessante que ele vai tratar com vários grupos de pessoas. E ele vai tratar aqui do trato, como é que um cristão deve tratar-se mutuamente aqueles que são escravos livres, que escravos e donos de seus donos, como deve ser o comportamento agora. E ele fala no versículo 11, olha para a sua Bíblia aí, por favor, diz assim: nessa nova ordem de vida, não há diferença entre grego e judeu, circuncidado ou incircuncidado, bárbaro ou cita, escravo ou pessoa livre, mas Cristo é tudo em todos e habita em todos vocês, assim como o povo é escolhido por Deus, santo, amado, revestido de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E interessante que Paulo vai chamar a atenção de uma coisa muito séria. Ele diz assim, que seja presente o amor, que é o vínculo da perfeição. Em meio a tudo isso, eu vi um pregador dizer que nós fazemos parte de uma geração muito fraca, que não lê Bíblia, que não sei o quê, e eu fico me interrogando, olha, cada geração, cada tempo tem seus, nós podemos dizer claramente assim, tem nossos desafios e também tem nossas vantagens. E hoje, irmãos, para se manter íntegro, temos que ter os olhos fitos, pensar, como disse Paulo aqui, isso tem tudo a ver com a gente. Temos que ter os olhos no alto nas promessas que Deus faz, porque é uma enxurrada um dilúvio de informações desencontradas, de doutrinas estranhas e variadas. Gente se perdendo, né? Gente se perdendo, porque a Bíblia diz que esta letra, ela mata, mas o Espírito vivifica. Jesus diz, as palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. E a preocupação de Paulo aqui aos irmãos de Colossos é uma coisa muito séria, é a questão de integridade espiritual que conserva para a vida eterna, meus irmãos. E olha só que coisa tremenda. Paulo diz assim, o vínculo esteja o amor presente em vocês, que é o vínculo que traz perfeição, que é o vínculo da perfeição. E ele diz aqui, vai dizer no versículo, olha para a sua Bíblia, versículo 17, e ele vai, antes ele trata da questão, habite rico, versículo 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinando, preste muita atenção, aconselhando uns aos outros com toda a sabedoria, cantando, salmodiando hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Aí no versículo de número 17 ele vai dizer o seguinte, olha, parece muito com o versículo, irmão Damião, o versículo 23, olha para a sua Bíblia, e tudo que fizeres, seja por meio de palavras ou ações, fazei em o nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graça a Deus Pai. E ele vai tratar, começa Paulo, trata a questão de relacionamento entre pessoas que serviço e que são servidos, porque nós temos que entender, irmão, que naquela época era o costume mais comum que existia a questão de escravos. Nós vemos ali Onésimo, né? Paulo, que gerou ele em prisões, Onésimo, que trai Filemão, foge de Filemão, e Paulo pede que ele aceite Onésimo de volta. Filemão e diz que ele deve a própria vida, Filemão a Paulo. Veja só que já tinha essa questão de trato, né? E nós vemos ali, Onésimo trai a confiança de Filemão e foge. Depois é capturado e na prisão ele é liberto pelo Evangelho. E Paulo fala, estou falando como a libertos e não cativos. E o que me chama muita atenção aqui é que ele trata essa questão, que ele diz claramente, não há diferença entre grego e judeu, servo ou livre, não há, bárbaro ou cita, não há diferença, pois são todos iguais diante de Deus.
O que vai fazer essa igualdade é o sangue de Cristo que nos purifica e tinha purificado aqueles irmãos de todo o pecado. Ele primeiro trata na questão do relacionamento de trabalho, desse relacionamento de empregar, de dever, de relacionamento já em obra, né? Em obra física e muitas vezes até forçada, porque o escravo era forçado, o escravo não tinha vontade própria, o escravo não tinha hora para dormir, porque se ele tivesse chamado e alguém chamasse, ele tinha que se levantar. Negócio assim, não vou perturbar o bichinho, não, não. Ele não tinha vontade própria. Escravo não tem vontade própria, não é assim? Aí, voltando para a questão agora, Paulo vai tratar agora da relacionamento, porque a igreja não é composta somente de relacionamento de trabalho de pessoas com pessoas, e a comunidade, mas é um trabalho muito interessante. Ele vai tratar agora da questão pessoal, íntima e de lar, que é marido, esposa, filhos e pais. Olha aí para o texto que você vai ver aí. E diz assim, mulheres, sejam submissas ao próprio marido, pois assim é o proceder, pois por essa causa da vossa fé no Senhor. Maridos, cada um de vós ame sua própria esposa e não a trate com grosseria, trate bem, haja um bom trato cordial. E diz assim, filhos, obedeçam seus pais. Quer dizer, Paulo coloca em ordem, porque estamos falando ali da igreja aos Colossenses, era a igreja que Paulo estava tratando, com pessoas, né, de várias categorias de pessoas. Agora ele entra na questão do lar, entrou na profissão, entrou no trabalho, agora ele entra no lar, o trato entre as pessoas. Porque isso repercute totalmente na igreja, meus irmãos. Essa questão do trato das pessoas saberem suportar uns aos outros em amor, com paciência, com temor, com respeito, com benignidade, com mansidão, né? E tendo amor, porque isso é perfeição diante de Deus, vai aperfeiçoando a gente. E as pessoas aí fora veem isso, estão de olho na gente. Aí eles, filhos, não provoqueis, versículo de 21. Versículo 20. Diz assim, pais, e diz aos pais, não irrite os nossos filhos, e não fiquem, para que eles não fiquem desanimados, mas estejam sempre animando uns aos outros. E ele fala, versículo 23, escravos, obedecei em tudo aos vossos senhores terrenos, não servindo apenas quando estão sendo supervisionados, observados, como quem age somente para contentar os homens. Preste atenção. Mas trabalhe com um sincero coração por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aí ele vai dizer tudo a mim, para toda a igreja. Presta atenção, ele vem falando, fala para maridos, mulheres, mulheres para marido, e filhos para os pais, pais para os filhos, empregados a empregadores, donos de escravos e escravos. E ele vai dizer assim, aí, tudo quanto fizeres, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, irmãos. Nós temos observado, trazendo para a vida secular, algo interessante, porque é o seguinte, o escravo é o quê? Chama-se antigamente de serviçal, não era assim? Não era assim, meus amados? O serviçal, aquele que serve. Então, o escravo nada mais era que um serviçal, um empregado, muitas vezes, que só não era remunerado e trabalhava para comer e para servir tão somente isso. Não tinha direito nenhum, certo? E trazendo para os nossos dias, irmãos, nós temos também uma coisa que nós tem acontecido, que eu chamo a sua atenção, porque nós temos visto uma coisa interessante. Por exemplo, muitas pessoas estão se aplicando. E hoje nós temos, vamos lá, falando de empregatício, valor empregatício. Nós temos servidores particulares, não é isso? Diversas áreas. Mas vamos trazer que muita gente tem prestado concursos públicos na área, na esfera municipal, na esfera estadual e na esfera que é a que mais ganha, né, que é mais desejada, todo mundo corre, se esmera, se esforça para passar num concurso, para ter uma garantia, né, um emprego vitalício, uma futura plena, uma vida mais tranquila e mais regalada através do seu esforço intelectual e são recompensados por seu esforço. Então, eles são
ganham o direito de serem, preste atenção nessa palavra, servidores públicos, não é isso, meus amados? Hein? Servidores públicos. Mas tem muita gente que conquistou esse direito com muito esmero, com muita força, mas em vez de servir, irmão, tem gente que perdeu a visão, que querem ser servidos. Tem gente que vocês conhecem, já ouviram, gente que arruma, né? Dispensa um jeito de atestado, em cima de atestado. São pessoas que chegam atrasados, são relapsos, pessoas que até têm perdido o emprego, porque existe uma coisa empregatícia chamada falta grave, não é isso? Todo mundo sabe. Gente que tem perdido até a capacidade, por sua consequência, sua irresponsabilidade, sua negligência, pedem a sua conquista de serem servidores. Mas o que nós não podemos perder o fio da meada é que se esforçam, são assalariados, mas não deixam de ser servidores. Por mais grave que seja o juiz, todos são servidores públicos, são chamados para servir. Nós também, irmãos, trazendo para nós temos um serviço excelente. É isso que Paulo está dizendo aqui. Acima de tudo, e o serviço que nós temos é servir ao Senhor, sim, mas principalmente, irmãos, nós somos chamados para servir um ao outro em amor. Paulo se ocupa em dizer que este amor é o vínculo da perfeição. Aleluia! É o vínculo da perfeição, aquilo que traz perfeição. As pessoas notam o nosso serviço. E veja só, o Senhor Jesus se aplica dizendo, portanto, brilha a vossa luz diante dos homens, para que vendo, olha, preste atenção, obra, serviço, né? Para que vendo as vossas boas obras, glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Então, nós fomos chamados para servir como servos obedientes. Há várias classes de pessoas da igreja. E na maior de que eu esfera, irmão Damião e todos, a irmã Célia, a todos que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir aí, mas muito mais do que ser servidor. Preste atenção agora, municipal, estadual ou federal, você é servidor espiritual e celestial. Nós fomos chamados para servir e nós temos que entender que foi para a liberdade que ele nos comprou e ele nos comprou. Nós fomos comprados. E por sermos comprados, nós não temos, no serviço que nós fizemos, o direito de escolha. Nós apenas temos que obedecer. E a Bíblia diz que mais vale obedecer do que sacrificar. Deus não se ilude, irmãos. Eu posso manipular a irmã Célia, eu posso manipular o irmão Damião, eu posso manipular Glauber com meus argumentos, com a minha sapiência, mas, irmão, ninguém manipula Deus. E o maior desejo no nosso serviço ao Senhor, e a gente tem que servir ao Senhor com uma excelência, porque ele diz aqui, se ele está chamando a atenção na igreja, quando você está servindo, você não está servindo só ao seu irmão, você está servindo ao Senhor, está fazendo ao Senhor. E a necessidade simples que a nossa luz brilhe, não é para a gente o holofote cair em cima da gente, o próprio Senhor diz, para que vendo as vossas boas obras, glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. A glória de Deus tem que ser manifesta em nós, mas há uma anormalidade. Quando há em nós, tem gente que quer dividir, né? Tem que quer dividir, quer aparecer. Olha, sal, nós somos sal. Eu digo sempre, quando o sal aparece, tem problema. Deus não tem. Deus não tem. Os discípulos de João chegam para João e dizem, olha, quer que tu batizaste? Está batizando mais que tu, mas o texto sagrado nos garante claramente, se bem que Jesus não batizou ninguém, que batizava eram os discípulos. E ele contando, já que está batizando, mas que tu batizaste agora, que sabe, com ciúme. Aí João Batista diz, está natural, porque convém que ele cresça e que eu diminua. Irmão, o serviço do Senhor é justamente isso. Para que Deus apareça, a gente tem que diminuir. Jejum, busca, oração, nunca foi para a gente aparecer, mas foi para que Cristo apareça, para que Cristo resplandeça através da nossa vida, para que as pessoas vejam a imagem de Cristo em nós. É isso que Paulo está dizendo aqui no começo do capítulo, ele diz, olha, para que
as pessoas, vocês possam provar da plenitude do Senhor. Paulo usava muito essa palavra, plenitude, para vocês sejam cheios de Deus. Ser cheio de Deus, irmãos, isso implica em se esvaziar de si. Não mais vivo eu, Paulo diz, Cristo é quem vive em mim. Esse apelo de alguém que vive intensamente, alguém que viveu para servir, alguém que se preocupou, e muitas vezes, em não ser pesado aos irmãos, alguém que abdicou de ganhar para que não fosse pesado a certas igrejas, irmãos. Igrejas que não podiam mantê-lo, ele dizia, para não ser pesado a alguns irmãos, eu fui trabalhar, Paulo trabalhou para não ser pesado. E o nosso chamado é para servir. É isso que a igreja está faltando hoje, muitas vezes a visão na igreja de serviço. Não é de promoção, né, individual, né? Individual não, é promoção, irmão, de um órgão, de um corpo de Cristo chamado igreja. Tudo que nós fazemos, temos que pensar em um corpo, e como um corpo para a glória de Deus Pai. Esta é a minha visão de igreja, essa visão que nós estamos vendo aqui. Paulo diz, olha, quando houver isso, quando estiver isso presente, irmão, façam isso, porque isso é glória para Deus, e principalmente, irmãos, faça como ao Senhor. Versículo 24, olha que coisa interessante que ele vai dizer aqui, ó. Consciente de que recebeste do Senhor a recompensa da herança, e é a Cristo, o Senhor, que estais servindo. Pois quem agir de forma injusta receberá a devido pagamento da injustiça cometida. E isto não há exceção de pessoa alguma. Paulo chama de como é que deve ser, mas se você não fizer, infelizmente, vai haver punição. E Deus não quer, irmãos, que nós sejamos punidos. Deus não nos chamou para nos punir, Ele nos chamou para que nós recebemos bênção por herança e sermos bênção na vida das pessoas. Irmãos, o que a igreja tem esquecido hoje é de algo mais profundo de que a igreja, ela é conhecida como igreja, é no serviço, meus amados irmãos. Está escrito em João. O Senhor Jesus falando, João escreveu, teve cuidado de escrever, dizendo o seguinte, preste atenção, muitas vezes não tem visto nos nossos púlpitos falando isso, mas nós precisamos falar isto com muita veemência. E conhecerão que sois verdadeiramente meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. E tudo quanto fizerdes, fazei de coração como para o Senhor, e não para os homens. Voltando para o versículo de número 17, né? E tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por ele, intermédio dele, graças a Deus Pai. Agradecendo que Deus deu sabedoria, agradecendo que Deus direção, agradecendo que Deus deu poder, deu sabedoria a você, fez você um canal de bênção para trazer uma palavra de sabedoria, de conversão, uma palavra de cura, uma palavra de libertação, uma palavra de orientação a quem estava desgarrado, perdido, estava viciado, estava escravizado por cadeias invisíveis. Se Deus te usou, vai te usar e tem usado para a glória do nome dele. Tudo que nós vamos fazer, tudo que vocês têm feito, e eu glorifico a Deus por isso, é para a glória de Deus. Essa disposição de estar noite após noite, com o maior amor, com o maior carinho, né? A gente se alegra muito por a vida de cada um. E queremos dizer, irmãos, nós precisamos, como nunca, pensarmos sobre isso. Nós somos chamados para servir. Somos chamados para servir ao Senhor. E a melhor forma de servir ao Senhor é servindo aos outros com excelência, com o melhor que nós temos. Fazendo sempre as coisas. Ninguém, fulano não reconhece, você está fazendo para as pessoas. Eu passei por um problema muito difícil um tempo atrás, e eu conversando com a irmã, difícil mesmo, irmão. E conversando com a irmã, mas irmã desabafando, mas meu irmão, só me minutinho, para quem você está trabalhando mesmo? Não, mas veja só, eu argumentando, ela disse, para quem você está trabalhando mesmo? Não, mas, meu irmão, para quem você está trabalhando? Para Deus.
Então descansa. Descansa, ele vê, ele recompensa, ele sustém, ele dá força, ele dá saída, ele faz acontecer. Tudo que você for fazer, meu, seja no seu trabalho, na comunhão com as pessoas, no trato, no seu trabalho, nos seus negócios, tudo faça como se fosse para o Senhor. Porque se você vive para Ele e você é um instrumento dele para alcançar, para abençoar, para liberar e ser bênção na vida das pessoas. Pense nisso, eu tenho pensado. Eu não sou hipócrita para dizer uma coisa que eu não vivo. A maior coisa que tem norteado a minha vida é o que Paulo disse a Timóteo, que ele devia se esforçar, devia estudar, devia se aplicar em obedecer a palavra e ser achado fiel, porque fazendo assim, ele se salvaria e salvaria também aquelas pessoas que o ouvem. Esse é o compromisso nosso como igreja, como servo de Deus. Essa é a palavra que eu deixo sobre o serviço do Senhor. O serviço do Senhor que ele nos confiou, né? É para o Senhor. E, para encerrar, antigamente, irmão Damião, tem uma palavra, acho que o irmão lembra disso aí, vocês são experientes, né? Como eu, vão entender o que eu estou falando. Vocês lembram de um tempo que diziam, confundiam regalia, irmão Damião, regalia é aquela pessoa que tem várias, que procura vantagem, né? Regalia e confundia com mordomia. Vocês lembram disso aí? Que até as igrejas confundiam isso. Ah, fulano, eu quero mordomia. Meu irmão, mordomo é o que mais trabalha, é o que mais cuida, é o que mais. Aí o povo usava. Lembra disso, irmão Damião? O pessoal usava nas igrejas, na mordomia do Senhor. Na mordomia, então, é trabalho, meu irmão. É responsabilidade. Mordomia nunca foi, né, estar regalado, né, desfrutando. Não, pelo contrário, está concentrado, cuidando dos mínimos detalhes, para que tudo esteja ocorrendo bem, para agradar aquele que convocou para a mordomia. Um abraço, meus amados irmãos. Graça e paz, a minha gratidão a Deus pela vida de cada um, por o serviço que você tem prestado ao Senhor, por a sua disposição. Que Deus continue dando essa disposição, como Paulo pede que dê aos irmãos. Em meio, irmãos, há tanta filosofia, há uma guerra de filosofias, tantas informações loucas e que estão afetando os irmãos. Paulo diz, olha, você tem que pensar no que é do alto, na orientação que Deus tem dado, não é a orientação que os homens estão dando aí, que são orientações que se contradizem, que se propõem, que se negam, que se chocam, que são mentira, mas promessas reais, verdadeiras, que não falham e que não desgastam, mas conserva e traz paz ao coração e vida eterna. A paz do Senhor, meus amados.